Agora, pessoal, a gente vai ver a segunda parte da nossa aula. Vamos ver como é que é essa parte de separação por baixa resolução. Então, vejam só. A gente tem aqui algumas metodologias que a gente já viu no início da aula. Vou colocar na cola aqui embaixo. Que a gente já viu agora no início da aula, mas que a gente vai conversar um pouquinho mais só para sedimentar melhor o conteúdo. Então, os processos de clarificação, né, que são separação das células com aquele líquido que as células estavam submersas, né? O processo de clarificação se dá pela separação, né, entre células que são os sólidos suspensos e o meio líquido, que vai resultar aí num líquido clarificado, que aí se eu vou focar nas células ou no líquido clarificado, isso vai depender de onde está a minha molécula depois que ela for produzida. E aí a gente tem alguns métodos. Temos a filtração, né, convencional, onde a gente utiliza uma membrana filtrante, e aí essa membrana filtrante ela vai segurar aquelas células todas, e essas células, elas, dependendo de onde está o nosso produto, vamos dizer que o nosso produto esteja no sobrenadante, ele vai ser utilizado lá para separar as moléculas nos processos mais finos, né? E essas células que ficam presas podem gerar uma torta de alimentação, que eles chamam. É tipo uma massa, e essa massa ela pode ser utilizada para outros fins, para fins de alimentação animal, para produção de adubo, entre outros. Temos a filtração tangencial, que é uma filtração de maior, vamos dizer assim, eficiência, e temos o processo de centrifugação, que vai, né, sedimentar aquilo que for mais pesado pela força da gravidade. Então, as células vão ficar sedimentadas e o sobrenadante vai ser retirado e separado, e aquilo que você for usar, você vai direcionar para os próximos processos. Então, são esses três principais que podem ser utilizados nos processos de clarificação. Temos também a parte do rompimento celular, né? A gente não pode esquecer que depois de a gente separar o que é célula e o que é sobrenadante, pode ser que a nossa molécula esteja dentro da célula. Então, a gente precisa utilizar métodos de rompimento celular para que a gente possa, de fato, acessar a nossa molécula de interesse. Então, após essa etapa de lavagem, de separação, que é o processo de clarificação, a gente utiliza alguns critérios para selecionar quais são as técnicas de rompimento que a gente vai utilizar. Primeiro critério, qual é o tamanho dessa célula? Essa célula ela quebra por tensões de cisalhamento, né? Ela quebra mais fácil? Ela quebra de uma forma mais... ela tem mais resistência a essa quebra? Ela tem necessidade de controle de temperatura? Porque algumas moléculas elas são termossensíveis, né? Termoláveis. E às vezes alguns desses processos de quebra podem gerar calor, né? Ou o equipamento pode esquentar. E isso pode ser deletério à sua molécula. Então, isso tem que ser levado em consideração. O tempo da operação, o rendimento, né? O gasto de energia e o dinheiro que está sendo investido para aquela técnica, para aquele produto final. Existem alguns produtos finais que valem a pena você gastar aquele, né, investimento. Existem outros que não. Então, a gente vai escolhendo, né, qual é o tipo de metodologia que a gente vai utilizar de acordo com a rentabilidade. Lembrem-se que o processo de purificação, como eu falei lá na aula de fermentação, o processo de purificação muitas vezes é o processo mais custoso. É o processo que de fato faz com que aquele produto se torne caro, porque esses processos todos eles são caros, né? E precisa de uma mão de obra especializada para que você consiga atingir uma pureza. E quando a gente fala de indústria farmacêutica, essa pureza é mandatória. Por quê? Porque eu estou trabalhando com moléculas que estão relacionadas à vida dos pacientes. Então, essas moléculas têm que ser bastante puras. A gente tem que ter um rendimento muito bom. Por isso que muitos produtos farmacêuticos, principalmente os produtos biotecnológicos, eles têm um altíssimo valor agregado, certo? E
aí a gente leva em consideração, para escolher, né, esses métodos, como eu falei, o tipo da célula. Falei no início da aula. Qual é o tipo da minha célula? Qual é a estrutura? Então, as células de origem animal, geralmente, elas não precisam de muito esforço para o rompimento. Né? Elas precisam de pouca energia de rompimento e de cisalhamento. Então, geralmente, o que é que se faz? Emprega-se baixas tensões de cisalhamento ou utiliza-se pressão osmótica. A gente sabe que a célula ela tende a entrar em equilíbrio com o seu meio externo e osmoticamente ela tende a entrar em equilíbrio. Se aquele meio externo ele está, vamos dizer assim, muito concentrado com algum tipo de sal, por exemplo, ou pouco concentrado, isso vai mudar a conformação daquela célula e vai fazer com que aquela célula se rompa. Né? Se o meio, por exemplo, estiver com pouquíssima concentração de sais e dentro da célula a gente tem essa concentração mais elevada em relação ao meio externo, o que é que vai acontecer? Essa água, por exemplo, livre, ela vai tender a entrar na célula. E ela pode entrar tanto, né, um volume tão alto para tentar equilibrar o interno com o externo, que rompe essa célula. Então, isso pode ser utilizado para esse rompimento. Pode ser utilizado detergentes também, né? Porque lembrando que as células animais, elas são formadas de uma membrana de fosfolipídios, né? Fosfolipídios são lipídios, são gorduras. A gente vai lavar a nossa louça lá, a gente não utiliza detergentes para tentar retirar aquela gordura. Da mesma forma, a gente vai utilizar detergentes aí para encapsular essa gordura e fazer a quebra dessas células. Ou a gente pode utilizar ultrassom, né? Sons de baixa intensidade, para quebrar essas células por sonicação. Né? Então, a gente tem diferentes tipos de metodologias mais delicadas para fazer isso, porque a célula é uma célula mais delicada. Mas aí a gente tem outras intensidades, né, que podem ser utilizadas a depender da célula. Se a gente estiver falando de micro-organismos, por exemplo, vocês lembram que as células gram-positivas, elas têm uma parede de peptidoglicano muito mais robusta do que as células gram-negativas. As gram-negativas têm uma camada muito delgada de peptidoglicano. E isso faz diferença na resistência dessa célula às tensões. Da mesma forma que, em comparação às bactérias, os fungos têm um pouquinho mais de resistência. Por quê? Os fungos eles têm uma parede celular. Eles têm uma parede celular que é mais resistente, porém não tão resistente quanto a parede celular vegetal. Então, tudo isso vai sendo colocado na mesa, né, na ponta do lápis, para que consiga se distinguir qual o melhor processo. Então, aqui eu venho mostrar para vocês. Vou colocar mais para cá. Aqui. Eu venho mostrar para vocês os tipos de métodos. E aqui ao lado, onde a gente tem a pirâmide, vocês vão ver das células mais delicadas, células animais, hiperidomas, protoplastos que são aquelas células vegetais sem aparelho, bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, né? As bactérias em geral, na verdade as gram-negativas deveriam estar aqui. Deixa eu só fazer esse ajuste rapidamente. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Porque as gram-positivas, elas têm uma resistência maior. Pronto. As células gram-negativas são um pouco mais sensíveis do que as gram-positivas. Nós temos os fungos filamentosos e leveduriformes, sendo que os leveduriformes eles são um pouquinho menos resistentes que os filamentosos, e as células vegetais, por último, que seriam aí desse grupo de células que eu estou mostrando para vocês, seriam aquelas que
são mais, vamos dizer assim, resistentes a esses processos de lyse celular. Então, é bem importante a gente lembrar disso quando a gente for estudar esses processos. Quais são os tipos de processos? A gente tem processos mecânicos, com homogeneizador de alta pressão, moinho de molas, ultrassom, como eu falei para vocês, que vão promover aí tensões de cisalhamento, que vão promover esse rompimento com métodos mais mecânicos. Quando a gente fala de métodos físico-químicos, a gente fala dos físicos por choque osmótico, né, como eu falei para vocês, por congelamento e descongelamento. Como assim? Quando a gente congela, principalmente se há um congelamento de uma velocidade inadequada, um congelamento que gere cristais de gelo dentro da célula, a gente promove o rompimento dessa célula. Então, pode utilizar esse processo de congelamento e descongelamento. Processos de aquecimento, né, que fazem com que a célula rompa, de secagem. Então, esses são métodos mais físicos, né? Não são métodos mecânicos de choque, mas são métodos físicos. Temos também métodos químicos, utilizando substâncias ácidas ou substâncias básicas, né, em extremos aí de pH. Nós podemos utilizar detergentes, nós podemos utilizar solventes orgânicos. Lembrando, tem que haver compatibilidade com a molécula final. Não vou utilizar um processo desse que vai fazer com que a molécula seja deteriorada, né? Tem que lembrar disso. E temos também os processos enzimáticos. A gente vai utilizar essas enzimas para ajudar a quebrar essas células. Lise enzimática ou inibição da síntese de parede celular. Isso pode acontecer por quê? Porque as bactérias têm parede celular e aí a gente inibe a formação dessa parede celular por algum metabólito que a gente coloque lá, alguma enzima, e essa enzima vai nos ajudar a essa célula não formar a parede, e aí esse produto que ficaria dentro da célula acaba extravasando para o meio extracelular, tá bom? E o que é que acontece? Após esse rompimento celular, a gente obtém um homogeneizado celular, constituído pela molécula alfa, por biomoléculas contaminantes e por fragmentos de células. Então, depois que a gente promove a quebra dessa célula, acabou o processo? Não, ele está só começando, né? Nós vamos ter ali naquele homogeneizado a nossa molécula de interesse, mas a gente vai ter vários debris celulares, vários contaminantes que nós não queremos. E aí a gente vai começar com os processos de purificação. Como eu disse, esses compostos, em geral, eles são indesejáveis. E eles vão precisar ser removidos daquela mistura, para que a gente possa ter só a biomolécula do nosso interesse. Então, como é que a gente vai fazer, né, essa retirada? Um dos primeiros processos que a gente pode utilizar é a concentração, que é a redução do teor de água naquele meio, né? Para que a gente consiga, vamos dizer assim, concentrar de fato as moléculas. Então, a gente retira as células, retira os debris celulares. Você pode fazer por um processo de sedimentação, por um processo de centrifugação, e aí começa a diminuir o teor de água e reduzir o volume de líquido. Isso pode se fazer através de processos de precipitação, né, ou processos de filtração tangencial. Dependendo do que você vai fazer, o importante é que você consiga diminuir a quantidade de líquido e ficar só com aquilo que de fato é do seu interesse, que são as moléculas. E aí depois você vai separar essas moléculas, que vão ser várias e vão ser bioquimicamente diferentes, em grupos. E você vai selecionar aquele grupo que é do seu interesse. Por exemplo, o grupo das proteínas, ok? Então, a precipitação, a perturbação, pode se fazer, né, através da perturbação química ou física na solução, tal que as proteínas, ácidos nucleicos e pequenos metabólitos tornem-se insolúveis, formando partículas passíveis de serem separadas. O processo de precipitação se faz assim.
E da filtração ocorre a concentração e purificação de biomoléculas com base na massa molar da molécula-alvo e das impurezas. Então, uma vai levar em consideração a massa daquelas moléculas, outra vai levar em consideração a solubilidade ou insolubilidade das moléculas presentes, tá? Aqui a gente tem alguns processos, né, de precipitação. A gente pode utilizar utilização de sais para que haja uma redução da camada de hidratação da proteína, a gente consiga precipitar essa proteína. Podemos utilizar polímeros não iônicos, para reduzir a quantidade, né, de água disponível ao redor daquela molécula para que ela precipite e a gente consiga separá-la. Métodos de calor, né, de polieletrólitos, que quando a gente liga uma molécula de nosso interesse como a proteína com um agente flocculante, aí ocorre a flocculação. Precipitação isoelétrica baseada na neutralização da carga global da proteína em pH, né? A gente sabe que o pH do meio ele influencia a solubilidade ou insolubilidade das proteínas. Então, a depender do pH, a carga global da proteína vai trazer uma solubilidade ou insolubilidade de acordo, né, em contato com aquelas moléculas de água que estão ali presentes. Então, pode ser utilizado isso. Pode-se utilizar sais metálicos para formar complexos, que esses complexos acabam precipitando as proteínas, e solventes orgânicos também. Que isso é muito comum, utilizar solventes orgânicos para, né, concentração, precipitação de proteínas, ok? Então, como é que a gente faz agora que a gente concentrou, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode também utilizar metodologias de extração líquido-líquido. Ou seja, quando a gente utiliza dois sistemas de fase aquosa, misturas que são líquidas e miscíveis, há um solvente orgânico, que é como a gente acabou de ver naquela última parte da tabela, onde a gente tem sistemas de duas fases que são formadas pela reunião de determinados polímeros ou agentes tensoativos de uma mesma solução. Geralmente, pessoal, essa extração líquido-líquido, quando a gente utiliza dois líquidos que acabam ajudando a gente a separar uma molécula da outra, a gente utiliza para a produção de ácidos orgânicos e de antibióticos também, tá? Então, existe essa possibilidade de a gente fazer essa extração, essa separação por meios, né, sólidos ou extrações líquido-líquidas, também pode acontecer. E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre as cromatografias e os processos de alta resolução. E isso vai ficar aí para a terceira etapa da nossa aula.